Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Comunicando a Teologia. É muito bom ter cada um de vocês aqui conosco. Eu sou Joel Nascimento, sou teólogo e pastor, moro aqui na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Sou casado, pai de 2 filhos, o Paulo e a Ana, e é um prazer mais uma vez estar aqui com você. Você que nos visita aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Olha, puxa a cadeira, sente aí conosco e vamos participar dessa aula aqui maravilhosa. Você que já tem o costume de assistir alguns vídeos, já teve acesso e pela primeira vez vai também assistir um vídeo aqui no nosso canal, quero pedir a vocês que, por favor, se inscrevam no nosso canal. Aqui embaixo, ó, você vai se inscrever lá no sininho, na opção do sininho, ative todas, e aí você vai receber as notificações dos próximos vídeos que forem colocados aqui no Comunicando a Teologia. É importante que você faça isso. Quero pedir também vocês, todos vocês que assistirem e estão assistindo esse vídeo a partir de agora, por favor, deixe o seu joinha, conta muito para nós, conta muito para o vídeo, conta muito para o canal, tá bom? Deixe o seu joinha, vale a pena, é importante demais. A sua participação, ela nos dá aqui também motivação para continuar produzindo material de qualidade. Quero pedir você também que, por favor, comente no nosso canal. Às vezes tem algum assunto que ficou obscuro, comente aí, olha, não gostei, ficou faltando alguma coisa. Coloque aí, não tem problema. A sua perspectiva é diferente da minha. Comente, vai ser muito importante. Olha, gostei da aula, o conteúdo foi claro, a linguagem foi acessível, o material indicado foi muito bom, gostei da aula. Coloque também. Coloque aí, olha, o joia, nós vamos colocar a hashtag daqui a pouquinho desta aula, vai ser muito importante, então você pode comentar sobre ela também e nós ficaremos imensamente gratos por você fazer isso. Então se inscreva, ative o sininho, tá bom? Comente no canal, deixe o seu joinha e ainda eu quero te convidar, se você está vindo aqui, fazendo pela primeira vez uma aula conosco e deseja receber o certificado deste seminário, até o dia 10/12 de 2020, nós aceitamos inscrições, tá bom? Então, você vai aqui na descrição desse vídeo, vai enviar o seu nome completo para o e-mail que está lá indicado. Nós estaremos recebendo e devolvendo o e-mail de confirmação com o link de um grupo do Telegram que você vai ter acesso a vários materiais, livros, materiais teológicos e você vai ser muito abençoado. Além disso, você vai receber o certificado de conclusão do curso emitido pela Secretaria de Extensão de Cursos da Uninter, o Centro Universitário Internacional. Então, isso é justo, é um propósito valioso e eu vou ficar muito feliz de poder certificar você que participar conosco. Importante dizer que esse curso, esse material, ele vai ficar disposto até o dia 30 de dezembro. Depois do dia 30 de dezembro, ele vai subir para outra plataforma. Então, até lá, você pode fazer esse curso gratuitamente. E eu convido você a fazer o acesso, participar, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Deus, com certeza, vai edificar muito a sua vida. E eu fico muito feliz de poder contribuir também com isso, tá bom? Então, faça aí sua inscrição. Até dia 10/12 de 2020, até dia 10 de dezembro de 2020, você pode fazer sua inscrição e participar conosco. Ah, mas eu quero continuar assistindo mesmo que eu não receba o certificado. Até o dia 30 de dezembro, o material vai estar disposto, você pode assistir todas as aulas. Tá ok? Que bom. O canal vai continuar produzindo material, tá bom? Se você quiser, por exemplo, eu gostaria de saber sobre profetas maiores e profetas menores. Desenvolve um curso para isso. Vou trabalhar nisso, tá bom? Podemos fazer o profeta por profeta. Eu queria que você fizesse uma exposição do livro do Evangelho de João, versículo por versículo. Nós podemos caminhar dessa forma. Nós vamos trabalhar outra temática, vamos trabalhar o fruto do Espírito, os dons do Espírito. Coloque aí, nós vamos trabalhar em unidade sobre essa temática também. Então, para nós vai ser um prazer produzir material que te agrada, que te interessa e que também é necessário aí para o bom desenvolvimento da sua vida acadêmica, da sua vida espiritual,
tá bom? Da sua vida cristã, você homem, mulher de Deus, igreja de Deus, que atua como líder, líder de célula, líder de grupo, líder de departamento, isso é muito bom ter você participando conosco. Então faça isso, tá bom? Faça a sua inscrição, vai ser maravilhoso ter você participando aqui com a gente. Faça aí. E também coloque aí a sua dúvida, as questões que forem sendo levantadas e também fazendo essas indicações aí, fazendo as indagações e também colocando aí o que você deseja ainda de material novo para que nós possamos estar produzindo. Isso é muito bom ter você assim. Eu quero assim caminhando conosco, tá bom? Eu quero indicar 2 materiais para vocês aqui. Nós sempre temos indicado materiais. Ainda antes de continuarmos a aula, eu quero mostrar para vocês aqui 2 livros muito bons que estão dentro dessa temática e também dentro do contexto daquilo que nós levantamos e abordamos. Eu falei durante as ministrações até aqui sobre alguns imperadores romanos, fiz citação de alguns gregos, fiz citação de algumas cidades, regiões, fiz citação de alguns líderes. O mesmo João, eu falei que ele foi enviado para a ilha de Patmos por um determinado imperador romano chamado Domiciano. E aqui, justamente nesse livro, A História do Tempo do Novo Testamento, um livro escrito pelo Bourrique e da editora Academia Cristã e também da editora Paulus, você vai ter o acesso a esse material. O subtema do livro é o mundo bíblico de 500 a.C. até 100 depois de Cristo. Então, todo o contexto ali do período interbíblico que você gostaria de saber e não sabe, a preparação das religiões, a língua da época, o cânon sagrado, todo o contexto histórico e político no momento em que Jesus vem ao mundo, você vai ter acesso a isso. Também 100 anos depois, 100 anos ainda da era cristã, exatamente ali o período em que João está recebendo a revelação do livro do Apocalipse. Então está aqui a indicação, A História do Tempo do Novo Testamento, livro de Bourrique, editora Academia Cristã. E tem um outro material aqui para indicar para você também, que é um material da editora Belo Publicações. A Belo Publicações lançou esse material aqui, já fiz algumas vezes indicação desse material no meu Instagram, até também no meu Facebook. É um livro de 300 e poucas páginas. Em 2 dias eu fiz a leitura desse material pela forma envolvente que o material tem, a linguagem envolvente. É feita aqui nesse livro um comentário e uma exposição de forma a nos mostrar a aplicação prática de uma profecia nos dias atuais. Então, esse livro ele trata também de uma escatologia, de um tratado escatológico, e justamente de um evento aí que abalou a história da humanidade, e ele vai tratar também uma questão do contexto de Israel, que é a Shemitah. O escritor desse livro é um judeu chamado Jonathan Cahn, e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. É um best-seller do New York Times, vendeu mais de 1 milhão de cópias. O livro se chama O Presságio, tá bom? O livro tem por subtema aqui o antigo mistério que guarda o segredo do futuro do mundo. Então tá aqui o material, indico para você, tá bom? E eu tenho certeza que você vai ser edificado tanto com um quanto com o outro, serão bênção no seu viver. Quero te convidar nesse instante, então, para que nós possamos adentrar aqui a aula de número 12, especificamente aqui já nos nossos slides, e a gente poder aqui avançar a aula e continuar aqui onde nós paramos. Lembrando que nós estamos no Seminário Escatologia da Esperança, a perspectiva é uma perspectiva de esperança ou positiva, otimista no Apocalipse. Algumas situações, em meio às crises, as pessoas começam a utilizar o termo Apocalipse como adjetivo para demonstrar alguma situação difícil, A gente está vivendo dias apocalípticos, aquela catástrofe lá é apocalíptica, e muitas questões assim, justamente por causa das simbologias que acontecem dentro do livro. Mas quando a gente olha para a gênese da história e vê Deus vindo se relacionar com o homem na história, nós vamos ver o desfecho da história com Deus, que não perdeu o controle da mesma e continua nesta mesma
agora a revelação, demonstrando sua graça, amor e misericórdia, que mesmo no meio do contexto da história e mesmo em meio às conturbadas decisões dos homens e aos claros e evidentes resultados de suas escolhas, ainda assim Deus, no processo mais crítico da história da humanidade, está promovendo salvação e dando oportunidade ao mundo para que o conheça como seu Senhor e o seu Salvador. Então vamos lá, aqui na sequência, nós estivemos falando, deixa eu colocar aqui, nós estivemos falando já com certeza para você sobre a grande tribulação, falamos ali no capítulo de número 6 sobre a abertura dos selos, você já sabe, já ouviu nas outras aulas, só repito, você quer continuar sabendo, acesse aqui em cima, ó, nesse card que vai estar aqui em cima, as informações sobre essas aulas anteriores e você vai ver a simbologia de cada um desses selos, tá? Aqui nós temos 4 selos, cavaleiro branco, cavaleiro vermelho, cavaleiro preto e cavaleiro amarelo. Nós explicamos aí nas aulas anteriores. Também tem o 5º selo, que foi a abertura ali a abertura desse 5º selo lá no capítulo de número 6 e posterior à abertura dos selos anteriores e as catástrofes que vieram sobre a face da terra. Na abertura do 5º selo foi demonstrado no céu um grande número de almas chegando diante do santuário de Deus e debaixo do altar de Deus. Logo a gente entende e compreende que mesmo havendo tribulação, haverá salvação. O projeto de Deus em apertar o mundo para um tempo extremo não é que o homem se perca, não é que a história se acabe, mas sim que a história se perpetue pela eternidade na direção correta juntamente com Deus. Tá bom? Depois nós vamos ver a abertura do 6º selo, vai acontecer uma desestabilização cósmica, aí nas estruturas do planeta, aí nas estruturas no universo, e os homens vão reconhecer que está acontecendo algo no reino espiritual. Nós vamos ver a seguir no capítulo de número 7, João vai ver 2 grupos de pessoas, nós vamos ver uma revelação dada por Deus dentro da genealogia dos filhos de Israel, um grupo chamado 144.000, que eles são chamados de os 144.000 selados, 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel, e aí você precisa assistir essa aula porque há um significado profundo, especial, há um segredo ali por detrás desta genealogia, você vai ser muito edificado por essa aplicação e pela hermenêutica do texto. Depois nós vamos ver um segundo grupo de redimidos, também dentro desse mesmo capítulo de número 7 do livro do Apocalipse, o grupo de redimidos, vestidos de vestiduras brancas e palmas nas mãos, louvando diante do trono de Deus, e no final desse capítulo, o Cordeiro trazendo uma palavra de esperança. Depois, inicia-se o capítulo de número 8, os anjos que estão diante do trono do Senhor recebem 7 trombetas, vozes proféticas que falam também do clamor para a guerra, vai ser um momento ainda mais intenso. Se houveram 6 selos abertos, e esses 6 selos, eles trouxeram já assim um grande abalo à estrutura terrena, agora vão vir uma sequência de mais outros 7 juízos, porque o último dos 7 selos, quando se abrir, chamará o primeiro dos juízos seguintes, assim como também a última trombeta tocada chamará a sequência dos próximos juízos, que serão os juízos das taças, que nós vamos ver a seguinte, vamos ver lá mais na frente no livro do Apocalipse, tá bom? Quando se prepara, há essa preparação do momento para as trombetas, há um silêncio no céu, esse silêncio fala de expectativa, nós falamos sobre isso e é preciso você assistir a aula, tá bom? E antes que aconteçam os juízos a seguir que virão pelo toque das trombetas, acontece algo interessante. E é justamente esse algo interessante que eu quero te chamar a atenção. Diante do altar de Deus é oferecido incenso, e o próprio texto vai dizer que esse incenso são as orações dos santos. Nós vamos perceber que os juízos das trombetas são mais intensos do que os juízos dos selos que vieram como a abertura anterior.
Lembrando que o livro que o cordeiro toma na mão fala de uma escritura, os selos fala da autenticidade, esse livro fala da escritura da terra, da natureza, da humanidade, de todas as tribos, povos e nações que ele pagou por direito com o seu próprio sangue na cruz do Calvário, e agora ele virá para reivindicar a face da terra. E essa explicação e essa memória, esse relembrar desse ponto, tem muito a ver com a aula agora de número 12, que você está tendo a partir de agora, tá bom? Então, se interesse, relembre, por favor, dessas informações que foram passadas quando ministramos ali o capítulo de número 6. E aí o texto vai dizer que quando esses juízos que são mais intensos vão acontecer, o incenso é oferecido no céu, as orações dos santos são apresentadas diante de Deus, em um momento, e aqui é importante dizer que o momento que vai acontecer essas orações que são apresentadas diante de Deus, ela vem como um cheiro suave diante do Senhor, antes que o juízo pleno aconteça na terra. Nós temos uma aplicação prática de que quando nós oramos, a igreja ora, antes que o juízo venha, Deus recebe nossas orações. E aí isso é algo intenso que nós precisamos continuamente cuidar, ter na vida de piedade isso como prática, a oração, entendendo que nenhum juízo de Deus vem antes que a nossa oração alcance o céu. E a nossa oração chega como um cheiro suave. Algumas orações dos justos, elas alcançam o coração de Deus, mas algumas orações dessas vão justamente para declarar o direito de Deus em agir, em operar e deixar claro que as orações foram feitas, mas chegou o limite da misericórdia e da paciência de Deus diante do homem penitente, injusto, pecador, impiedoso. E aí Deus, então, permite que venha a sequência dos próximos juízos que virão nas trombetas. As primeiras duas trombetas, quando tocadas nas duas imagens de cima, representam a primeira, que vai vir uma chuva de saraivas, que vai atingir a terça parte da terra, e inclusive vai destruir a terça parte da erva verde, das florestas, da natureza que vai ser abalada. Vai vir uma segunda trombeta tocada, e a Bíblia diz que vai vir uma grande rocha lançada no mar, ou um vulcão que vai se levantar ardendo em chamas no meio do oceano, e vai haver sangue no meio da face das águas. E nesse período, a terça parte dos animais aquáticos fala da alimentação, que uma boa parte da população terrena se alimenta desses peixes, mas também das embarcações. Aí fala da economia, alimentação e embarcação, fala da economia que vai ser abalada nessa segunda trombeta. A terceira trombeta vai vir uma rocha chamada absinto, você vai ter que estudar a aula, vai cair sobre as fontes de águas doces e vai trazer um grande prejuízo, sem água não há vida, uma boa parte da humanidade falece, morre. Aí vem a quarta trombeta, haverá trevas, e essas trevas são intensas, a estrutura, lembrando que a estrutura cósmica e a estrutura atmosférica da Terra está abalada desde o sexto selo, e agora nós vamos ver a sequência de juízos seguintes das trombetas, que só vão intensificando esses juízos sobre a Terra. Agora aqui o Sol e a Lua perdem a terça parte da sua capacidade de brilhar, aqui provavelmente a estrutura atmosférica vai estar atingida. Nós fizemos a aplicação desse texto e eu quero que você, por favor, assista aí no card acima o significado disso. E depois nós falamos sobre o anúncio dos três ais, aquele ser vivente diante do Senhor, a aparência de águia que voa sobre a face da terra, falando dos três ais seguintes, essa ave que representa também aí a capacidade de Deus saber todas as coisas, ele é onisciente, como também a capacidade de Deus estar presente em todos os lugares, ele é onipresente. Ela sai dizendo que ai dos homens que moram na terra, ou seja, a proporção dos juízos seguintes, que virão com três ais, esses três ais representam as próximas três trombetas, fala justamente do que virá a seguir sobre a face da terra, os juízos subsequentes que virão sobre a face da terra. E aí vai haver o toque
da quinta trombeta, o abismo se abre, fumaça sobe, sairão gafanhotos com o poder de causar dano. Aí nós falamos sobre as características desses gafanhotos, é importante você assistir essa última aula. Nós também falamos sobre o exército de 200 milhões provindos lá do Sol Nascente, da região do extremo Oriente, lá das bandas do lado de lá do Eufrates, comandados aí pelos espíritos que estão presos lá e que se levantarão justamente se as criaturas anteriores, que fala de criaturas e poderio espiritual, não tinham poder de matar, esses aqui vão ser liberados para destruir a terça parte da face da terra. A visão que João tem é uma visão que ele vai dizendo, parece com, é semelhante a tal, tem a aparência de, e ele vai utilizando a sua cosmovisão, a sua visão de mundo da época, para tentar descrever aqueles seres, aqueles animais, aquilo que ele via e não conseguia compreender. Então ele descreve dentro da mentalidade daquilo que ele conhecia. No entanto, nós fizemos uma aplicação prática para o dia de hoje. E aí eu coloco só essas imagens aqui sem explicar nada para você, para que se você quiser saber, vai precisar assistir a aula de número, tá bom? 11. Acesse lá, assista a aula. Você não vai perder tempo, pelo contrário, você vai ser muito edificado, você vai compreender muita coisa, você vai perceber que aquilo que foi apresentado no texto tem uma aplicação muito clara para os dias atuais. Hoje, na nossa perspectiva de mundo, na nossa visão de mundo, na nossa cosmovisão, nós temos um entendimento muito mais claro, lógico, diante daquilo que João viu. O que João viu era uma coisa que estava muito à frente do seu tempo. E ele tenta descrever com aquilo que lhe é palpável, mas ele tenta descrever e não consegue absorver ou discorrer de uma forma que as pessoas conseguissem compreender na sua época. Lembrando que ainda no primeiro século foi quando João escreveu o texto, e muitos séculos depois as pessoas ainda passaram tentando discernir que simbologias eram essas, que seres eram esses. Isso na Idade Média foi muito acentuado para os pregadores da escatologia do terror, do pavor. Há muita fantasia colocada por detrás desses seres, e quando nós fazemos a aplicação correta, há um entendimento muito mais claro, nós conseguimos absorver de uma forma muito mais inteligível, palpável, real, e aí nós podemos realmente dizer, essa palavra é profética, essa palavra está se cumprindo, e nós precisamos, como igreja, tal qual João foi arrebatado para o céu, se preparou, foi arrebatado para o encontro com Deus, nós precisamos manter a mesma esperança alimentada no nosso coração e nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Então, lembre disso, guarde isso no seu coração e vamos a seguir, tá bom? Dentro do contexto, nós chegamos no capítulo de número 10. O capítulo de número 10 é outro texto parentético. Quando nós passamos lá no capítulo de número 8, conversamos com você, você lembra que o capítulo de número 8, ele é uma espécie de pausa. Pausa em quê? Pausa na sequência de juízos que vinham acontecendo. Tal qual aconteceu do capítulo 8 e capítulo 9, o capítulo 10 é essa pausa. Há uma pausa, há uma expectativa agora que vai ser criado do que vai acontecer a seguir, mas antes que aconteçam, venham os eventos seguintes, há uma pausa. Há um momento aqui de expectativa. Nós temos até a sexta trombeta tocada, tal qual houve até o sexto selo aberto e depois a pausa, agora também há aqui uma repetição da mesma norma. 6 juízos acontecem, há uma pausa, e essa pausa nós chamamos de parêntese, ou então texto parentético, é como é que ele é chamado também dentro da escatologia, dentro da teologia, dentro do dispensacionalismo progressivo que observa esse texto, agora como um parêntese, uma pausa na sequência de ações para mostrar uma outra visão em um outro assunto que também engloba as sequências de fatos que estão acontecendo. E aí o texto vai dizer, capítulo 10, nós vamos fazer a leitura do texto, como nós fazemos, e depois vamos fazer a exposição aqui, versículo por versículo,
juntamente com você. O texto diz assim, capítulo 10, eu vou voltar aqui para a minha tela principal e depois eu volto lá para a tela dos slides. Mas o texto diz assim, vi outro anjo forte. Lembre que já foi mostrado um anjo forte lá no capítulo de número 5, tá bom? E vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge o leão, e quando bradou, desferiram-se os 7 trovões com suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda o segredo, em segredo estas coisas, os 7 trovões falaram, e não as escreva. Olha só, tá bom? Tem muita gente que faz sensacionalismo em textos como esse. Olha, tem coisa aí que Deus falou, que não revelou, mas nós já estamos com o texto do Apocalipse completo. Lembre que nós estamos lendo o capítulo de número 10. Dentro do próprio capítulo de número 10 vai haver pontuações a respeito desta pausa. E a sequência também é apontada onde vai haver a revelação. Então, vamos lá. Capítulo de número 10, verso de número 5. E vi o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Né? Um ato solene, há uma dramatização aqui no que vai acontecer, ele levanta a mão de uma forma como se estivesse esperando ou declarando alguma coisa, e então ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, aqui é um termo dado a Jesus, lá no capítulo de número 1 do livro do Apocalipse, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Lembre, dou uma pausa aqui no capítulo, no verso de número 6, lembro você que o escritor do Apocalipse é o escritor do Evangelho de João. E o escritor do Evangelho de João, o próprio João do Apocalipse, ele diz lá no verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Verso de número 14 do capítulo de número 1, ele vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele falava a respeito de Jesus. E aí Jesus que se apresenta a João no capítulo 1, aqui ele está falando justamente desse que também é Senhor, Criador de todas as coisas. Esse já não demorará. Aqui ele já está falando sobre a volta visível, que dentro da teologia é chamada de parúzia, ou a volta visível, em que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Aqueles que o transpassaram vão lamentar por terem feito, porque eles verão e eles olharão, contemplarão e se humilharão diante dele. Essa aqui é a verdade. Ele está dizendo, ele virá, não demorará. Olha a conversa que está tendo aqui no capítulo 10, verso 6. Verso de número 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a última trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. O mistério que ele está falando aqui é justamente aquilo que foi levantado no verso de número 4. Não escreva, guarda em segredo, se torna secreto, se torna um mistério. Ele está dizendo, quando aquele anjo vier e tocar, então cumprir-se-á o mistério lá do verso de número 4. E aí, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, os profetas já haviam falado também dessa porção. Agora, que porção é essa? Vamos falar daqui a pouquinho. Verso 8. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo. E disse, vai, toma o livro que se acha na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e a terra. Então fui ao anjo, dizendo, que me dê o livro, e disse-lhe, me dê o livro. Então ele me falou, toma-o e coma-o. Certamente será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Então tomei o livro da mão do anjo e comi.
e na minha boca era doce como mel. Porém, quando comi, no meu estômago ficou muito amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E esse é o verso de número 11, e aqui nós fizemos a leitura de todo o capítulo de número 10. E isso nós queremos agora, a partir de agora, fazer aquela aplicação e aquela exposição aqui do texto. Eu vou voltar aqui para os meus slides, juntamente com você, e eu quero te convidar justamente para poder estudar comigo essas porções aqui. Então vamos lá. Aqui na sequência, eu já passei 2 slides aqui de uma vez. Vamos lá. Outro parêntese, que foi justamente esse aqui do capítulo de número 10. João, ele vai ter uma visão. Visão do capítulo de número 10, ele vai ver outro anjo forte. Como eu disse para você, já existe uma correlação. Quando ele diz outro, significa que ele já tinha visto algum antes. E há uma figura anterior a essa, aquela que clamou lá diante do trono, quando não achava alguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Aqui é uma conversa entre um texto e outro. O capítulo 10 está conversando com o capítulo de número 5. Lá no capítulo de número 5, João fica desesperado, desanimado por não achar ninguém digno de abrir o livro. Então ele chora. O livro que era selado com 7 selos, o 7 tem uma simbologia no Apocalipse que vai falar justamente sobre a perfeição, a totalidade, o número perfeito de Deus. No Apocalipse existem 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, o Cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, fala das 7 tochas diante do trono do Senhor, fala das 7 igrejas da Ásia, às quais foram direcionados o texto do Apocalipse. O próprio texto vai apresentar outros símbolos, como 7 trovões, vai falar sobre 7 trombetas que estão sendo tocadas, 7 selos que já foram abertos. E dentro desse contexto de 7, nós vamos ver lá também os 7 selos. E os selos fala de autenticidade, fala de algo que estava selado, que era legítimo, e que somente alguém que fosse digno, alguém que fosse do sangue, alguém que fosse herdeiro, teria o direito de assim cumpri-lo, tomar e abrir aquele livro. Aquele livro que estava escrito por dentro e por fora, falando de autenticidade, de escritura, de um testamento, só poderia ser tomado por alguém que fosse legitimamente digno de tomá-lo e abri-lo. Então João chora, e ao chorar, o anjo forte que havia bradado aponta, o ancião fala com João e também lhe diz que o cordeiro que havia sido morto, mas estava vivo, o leão da tribo de Judá havia vindo e eles teriam o direito de abrir o livro. Jesus morreu como cordeiro, mas hoje reina como leão. Antes ele veio como servo, hoje ele é Senhor. Antes ele pisou aqui na terra como homem. Agora no Apocalipse ele se apresenta como aquele que tem pés de latão polido e reluzente, como aquele que tem a cinta de ouro no seu peito, como aquele que tem a autoridade nas suas mãos, as 7 estrelas, caminha no meio dos 7 candelabros, aquele que tem domínio sobre a igreja, domínio sobre os povos, domínio sobre as nações, aquele que é o último e é o primeiro. Ele se apresenta como aquele que se fez homem, se tornou digno, porque ele foi fiel até a morte e morte de cruz, tal qual Deus também lhe deu nome acima de todo nome, e ele é digno, conforme diz a doxologia do capítulo de número 5, ele é digno de receber toda honra, glória, força, honra e poder. Esse Cristo, ele tem o direito de pegar o livro, abrir o livro e tomar posse daquilo que lhe é de direito. A natureza, o mundo natural, as estruturas físicas que foram dominadas e têm padecido e clamado pela redenção. Mas também
a humanidade no seu contexto histórico, presente e futuro. A humanidade considerada em todas as línguas, povos e nações, considerada em todas as suas origens, independente de cor, credo, ideologia política e independente da sua origem de nascimento, a humanidade foi comprada por um precioso preço de sangue, e esse preço de sangue foi o Senhor Jesus que pagou. E tomar aquele livro, ele tem esse direito. Aquele capítulo de número 5 conversa diretamente com esse capítulo. Quando esse anjo forte desce do céu, e ele desce envolto em uma nuvem. E aqui nós vamos ver algumas características que nós precisamos justamente falar sobre esse anjo, né? O primeiro texto vai dizer que ele é um anjo forte. A primeira característica. Isso aqui fala de autoridade. Fala de alguém que representa outrem. É como um embaixador indo representando uma terra em outro lugar. Alguém que tem o direito de tomar posse, alguém que tem o direito de falar por, alguém que tem o direito de representar alguém com autoridade. Por isso, o anjo forte, envolto em nuvem. Essa nuvem fala aqui da sua origem celeste, fala de onde ele veio. Nós vimos no capítulo anterior um anjo, uma estrela caída, um anjo do abismo, ele era originado das trevas. Esse aqui não. Esse aqui tem sua origem celeste. Esse aqui vem direcionado pelo próprio Deus. E aí o texto diz que ele tem um arco-íris por cima da sua cabeça. Isso aqui fala da aliança que tem em mente, do tratado, do testamento, do pacto que foi feito, daquilo que ele iria fazer. O que é que ele iria fazer? Tomar de volta aquilo que foi tirado da aliança, entre a aliança do homem e Deus. Isso aqui faz uma ligação direta ao proto-evangelho, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Essa ligação, essa conversa direta da aliança de Deus em mente, fala também do que foi prometido pelo Cordeiro quando toma o livro e tem o direito de abrir, romper os selos e cumprir aquilo que lhe é dado, cumprir aquilo que lhe é proposto. Justamente o Cordeiro tem nas suas mãos o domínio e o poder. E o texto vai dizer que esse anjo, o seu rosto era como o sol. O sol aqui fala da justiça divina que vai ser realizado. Mas o próprio texto também diz que as suas pernas são como colunas de fogo. E aí vai nos lembrar aqui justamente da característica de um embaixador que é outorgado por uma autoridade que o enviou. A autoridade de ir, pisar, caminhar, dominar em seu próprio nome. Isso aqui, essas pernas com coluna de fogo, fala justamente do juízo vindouro a ser executado. Os pés de latão polido, reluzente, fala de juízo. Os pés de coluna de fogo, fala de juízo. Qual a atuação? Onde ele vai agir? O próprio texto vai dizer onde ele vai agir. Ele vai agir no mar, que representa também povos e nações, como ele também vai agir na terra, que representa aí também domínios humanos sobre a estrutura terrena. Só que interessante algo para nós observarmos, é que os juízos vindouros, os seres que virão posterior, só virão depois que Deus outorgou, deu a liberdade para que eles pudessem se levantar. Eu logo relembro o que eu falei na aula anterior. Até as forças contrárias das trevas só podem atuar dentro da permissão e na limitação que Deus lhes dá. Logo eu entendo que Deus é poderoso. Há um pensamento aí de dualidade espiritual, em que o mal luta com as trevas e como que se fosse uma hora Deus ganha, uma hora o inimigo prevalece e aí fica nessa disputa. Não existe isso. Não existe. Deus é dominador, Deus é Senhor. O final das forças das trevas, o fim proposto às forças das trevas, ao mal neste mundo, já está decretado.
Muitas vezes nós observamos as situações críticas e pensamos a injustiça vai durar para sempre. Na verdade, não vai. Quando eu olho o Apocalipse e vejo que há limitações, eu vejo que o Senhor diz é até aqui, é a partir daqui, é só aqui, tem um tempo exato, tem um limite a ser tratado, só pode ser essa porção, não passe disso. Eu vejo que Deus tem a última palavra. E isso enche o meu coração de esperança, porque eu entendo que quem está no domínio da minha vida, no domínio da minha história, quem comanda, direciona, dá a última palavra é o Senhor, meu Deus, é o Senhor, teu Deus, e nele nós podemos confiar sempre, tá bom? Então guarde isso aí no seu coração. O verso de número 2 vai dizer que esse anjo tinha nas mãos um livrinho aberto. E aí nós vemos a conversa com o capítulo de número 5, um livro na mão do Cordeiro, e esse anjo que desce do céu, que vem aí envolto na nuvem, pronto para tocar uma trombeta, com a cabeça ali com o arco, fala do pacto da aliança já feita. Ele vem com o livro do céu. Esse livro representa justamente o livro de posse da Escritura, o livro que estava selado, mas que foi aberto. O livro que estava impedido, mas agora foi dado a esse livro a autoridade de ser acessado. Esse livro agora que tem a liberdade de ser transcrito, de ser mostrado, ser levado ao conhecimento também de outros. E aí o texto vai dizer que descendo com esse livro em suas mãos, aqui ele como se ele tivesse vindo como um oficial de justiça, outorgado para poder fazer aqui a apropriação de um determinado espaço, de um determinado terreno, ou desapropriação de poceiros indignos que estavam no lugar, ele vem. E aí ele vem com esse livro, ele vem com essa escritura, ele vem com essa autoridade, ele vem com essa liberdade, ele vem com esse decreto, ele vem em posse desse documento celeste, e aí o texto diz que ele pisa no mar com o pé direito sobre os povos, nações, línguas, é o que significa, e com o pé esquerdo sobre a terra. Isso aqui fala de todos os extremos, todas as extremidades estarão sujeitas a essa verdade. Então ele brada com grande voz, ele ruge como um leão. E aí nós lembramos que o leão da tribo de Judá está lá no capítulo de número 5. E agora ele ruge como leão, ele representa agora o leão, ele brada com a voz de autoridade daquele que é o leão, ele vem com a voz daquele que tem o direito de tomar, de agir e restaurar aquilo que é seu. Ele brada e desfere. E quando ele vai falar, é desferido aqui 7 trovões com suas próprias vozes. Voz de trovão é voz de juízo. Algo vai acontecer posterior. Esses trovões, aqui falam 7 trovões, mais uma vez o número 7 presente, fala da totalidade de juízos, ainda que precisam se complementar. Fala aqui do aviso de juízos iminentes que ainda estão para acontecer. Verso de número 4 vai dizer, e falaram 7 trovões. E eu ia começar a escrever. Só que quando eu ia começar a escrever, eu ouvi uma voz do céu dizendo, guarda o segredo que os 7 trovões falaram e não escrevam. Ele não estava dizendo para ele nunca mais falar. Estava dizendo que era para ele guardar para um determinado momento. Guarda, espera, não agora. Então o anjo que estava em pé sobre o mar e sobre a terra, verso número 5, levantou a sua mão direita e para os céus, um ato aqui há um drama, um ato solene, e o verso de número 6, ele então jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus, a terra e o mar. Eu já falei aqui sobre Jesus no início, e aqui ele está falando justamente aqui do julgamento que vai acontecer, porque ele jura, dizendo sobre o mar, sobre aquele que criou o céu, o mar e terra e tudo que neles há, já não haverá demora. Já não haverá demora para quê? Já não haverá demora para quê? Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Um tempo é chegado, algo iminente, algo imediato estará por vir. Verso 7.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, e aí a ligação, quando estiver para tocar a trombeta, cumpre-se-á então o mistério de Deus, segundo o que anunciou seus servos e profetas. Lembra que os profetas eles tinham 4 tempos proféticos, e os últimos dos tempos proféticos era o dia do Senhor, que representava o dia esse desfecho final de juízo do Senhor na face da terra, em que culminaria com a vinda visível de Jesus à face da terra. Então, aquilo que o Senhor falou pelos profetas foi justamente essa verdade a respeito da sua segunda vinda, vinda visível que nós chamamos na teologia de parúsia, um termo grego que representa essa vinda em que todo olho verá, que toda a língua confessará, que todos os povos verão Jesus Cristo como o Senhor Deus glorificado. E esse texto, verso 7, aponta justamente para Apocalipse, no próximo capítulo, capítulo de número 11, verso de número 15. Embora futuramente nós vamos fazer a ligação com o texto de lá para cá, vamos fazer daqui para lá. Capítulo 11, verso de número 15, o texto diz assim, olha, o texto disse aqui, o verso 7 do capítulo 10, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar, então cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou pelos seus servos e profetas. Que mistério? A trombeta toca no capítulo 11, verso de número 15. Lembrando que o texto do capítulo 11, 15 ainda não tinha sido escrito, agora vai ser. E agora já está, né? E nós temos ele em mãos. E quando a gente vai lá no texto e lê, a gente vai entender o texto anterior. O texto diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, lembra lá das vozes de trovão? E agora estão dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, o seu ungido, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Isso aqui é a tomada de posse iminente que vai acontecer lá no capítulo de número 19, a vinda visível de Jesus. O que ele está declarando? Ele está declarando que aquilo que estava encoberto e que não foi deixado, não foi permitido que João dissesse no momento da visão, era que ainda não havia chegado o tempo para se cumprir a vinda de Cristo no final do primeiro século. Ainda não era. Quando que vai ser? Vai vir justamente nesse tempo, no toque da sétima trombeta. Justamente quando a igreja já estiver glorificada com o Senhor nos ares, depois de receber o seu galardão, a recompensa no tribunal de Cristo, e ter sido coroada como esposa nas bodas do Cordeiro, ali fechado então esse período no céu, cumprir-se-á esse momento em que Jesus retorna à terra com a sua igreja, isso vai se dar no capítulo 19, para estabelecer o seu reino milenial, ele vai dominar pelos séculos dos séculos. Aqui se cumpre a verdade, as vozes não falaram no capítulo 10, mas no capítulo 11 fica claro que se dá. Ele está falando justamente aquilo que não aconteceu naquele período passado, vai acontecer em um período vindouro. Aquilo que ainda não foi revelado lá no passado, a vinda visível, isso acontecerá em um tempo vindouro, muito em breve, com a vinda do Senhor Jesus. E ele cumprirá. É fato, ele cumprirá. E isso há de acontecer. E por fim, a raça humana há de acreditar. Porque já foi avisado pelos profetas no Antigo Testamento. Muitos dos povos, nações, línguas, o próprio povo judeu rejeitou as promessas dos profetas no passado. Rejeitaram o próprio Cristo. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas vai chegar um tempo em que eles vão perceber claramente essa verdade do capítulo 10, que aponta para o capítulo 11, que vai se cumprir no capítulo 19, em um tempo vindouro, em que Jesus retornará. Então todo homem confessará, se ajoelhará e declarará que ele é Senhor. O que eu aprendo aqui é que eu preciso manter esperança no Evangelho, que eu preciso continuar anunciando o Evangelho, que independente se ele vai acontecer no meu tempo ou no tempo vindouro, eu preciso continuar propagando, porque vai chegar um dia que essa verdade vai se cumprir, em que o Senhor Jesus voltará. Ou ele vai voltar de forma individual, ou ele volta de forma coletiva, mas ele voltará. E independente da forma que ele volte,
as línguas confessarão, entenderão e declararão que ele é Senhor. Verso de número 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e disse: vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e a terra. Então ele recebe uma ordenança: vai lá e toma o livro. Qual o propósito? Olha lá. Eu fui até o anjo e disse: me dá esse livro. Então o anjo disse: toma-o, devora-o, coma-o. Certamente ele será amargo no teu estômago. Isso aqui fala da iminência do juízo que vai vir, e na iminência do juízo que vai vir, ele é amargo. Não vai ser fácil para quem vai enfrentar. O juízo, para quem vai enfrentar, vai ser amargo. Quem vai sofrer as consequências do juízo vai ser doloroso. Mas para ele que tomou, para ele que comeu, é uma realidade de duas coisas. Primeiro, no texto, o amargo vem antes do doce. Ele está dizendo: quem for viver isso, o juízo já aqui decretado vai ser amargo. Para você que vai ver a redenção, ela vai ser doce. Para aqueles que vão ver o juízo posterior a ti, vai ser amargo. Para você que antes do juízo está tendo a visão, para ti é doce. Você tem o privilégio de receber a palavra de Deus antes que todos esses males aconteçam na face da terra. E a ordem dada para João foi: toma e come. E ele vai tomar o livro nas mãos, vai tomar e vai comer. E aí ele diz: na minha boca era doce como mel. Eu comi e o meu estômago ficou amargo. É dito que nas escolas rabínicas, quando as crianças judaicas ainda estavam no seu desenvolvimento intelectual, e eles estavam ensinando às crianças o alfabeto judaico com as suas 22 consoantes, eles escreviam uma determinada letra. E aquela criança, ela vinha para a aula e, para uma forma dela poder decorar, aprender, eles faziam bolos de farinha com a letra desenhada e misturada com mel. Então aquela criança, quando ela via aquela letra, aquele doce, ele tinha um desejo de comer, mas ele só podia comer se ele decorasse, se ele guardasse, se ele memorizasse, se ele soubesse. E quando o professor via que ele sabia, dava para a criança comer. Algumas muito espertas vinham, comiam, e aí acabava que depois tinham alguma dor, uma espécie de reação contrária, adversa, pelo excesso de letras, de alfabeto, daquilo que elas comeram, do livro que elas absorveram. E aí tinha as dores no estômago. Isso aqui aponta direto para essa realidade também, porque fala do absorver a palavra, de tal forma que ela não pode só estar na nossa boca, mas ela tem que ser memorizada e guardada na nossa mente, ser de tal forma absorvida para que nós possamos também passá-la, ensiná-la, transmiti-la a outras pessoas que também precisam ouvir. Isso aqui fala do evangelho, isso aqui fala do direito de posse que a igreja, que os homens santos, aqueles que vieram no passado, caminharam sobre a terra prometida, tomando posse por uma terra para si, também fala da terra que o Senhor reservou para mim e para você, mas que o mal, o domínio, o pecado tomou posse, criando espinhos e abrolhos e nos expulsando do paraíso de Deus. Mas agora Deus está dizendo que vai vir restaurar essa terra, vai vir restaurar essa verdade. Nós precisamos internalizar isso, nós precisamos absorver isso, nós precisamos nos alimentar com isso, sede e fome da justiça divina em relação a isso, porque aí nós seremos fartos no Senhor. E nós precisamos também transmitir o verso de número 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes, é necessário que ainda reveles. O João, que está ali na ilha de Patmos, o Senhor diz para ele: escreve.
Escreve porque essa profecia deve ainda alcançar muitos. Escreve porque muitos ainda precisam ouvir essa verdade. Escreve porque muitos estão sem esperança de uma redenção. Muitos estão sem esperança de uma verdade divina. Muitos acham que o mundo acabou, que o mundo vai acabar e que Deus não vai fazer nada. Pelo contrário, a palavra é essa. Absorva, receba, se alimente, se encha dela, até o momento em que você vai sentir que está realmente cheio, então transmita a outros. O texto diz: profetizes, ainda há muitos povos, muitas nações, muitas línguas, muitos reis. Ou seja, nós não podemos apenas comer, nós precisamos compartilhar com outros que também necessitam dessas mesmas verdades que nos foram ensinadas, verdades vivas, verdades transformadoras, verdades que precisam ser propagadas. Então nós precisamos profetizar aos povos essa verdade eterna de Deus também, tá bom? Guarde isso aí no seu coração. Eu retorno aqui para a minha tela principal. Eu vou até colocar aqui a hashtag. Quero pedir para você, nesse instante aí, comentar a hashtag de hoje aqui abaixo. Olha só. Vou colocar aqui para você. Essa aqui, ó. Profetize aos povos, tá bom? Profetize aos povos. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade poder transmitir essa verdade ao trem. Mais e mais pessoas precisam ouvir e receber porções de esperança. O mundo não caminha para um final cataclísmico, sem esperança, sem direito à redenção, como que se o mal fosse imperar e destruir, desfazer e tudo fosse acabar em injustiça. Pelo contrário, nosso Deus é plenamente justo. E o texto vai deixar isso bem claro, que ele vai, por intermédio de anjos, representantes, anjos embaixadores, anjos outorgados em autoridade, no momento certo, atuarão para trazer as vozes proféticas, as trombetas de Deus sobre a face da terra, o juízo pleno, o juízo que não visa só destruição. Nós pensamos que o juízo de Deus é para a morte, e na verdade o maior ato de juízo de Deus foi quando ele pegou o seu próprio filho e entregou por mim e por você, cobrando nele o nosso pecado e nele nos deu vida e vida em abundância. Ele nos justificou lá. Hoje nós temos a esperança em que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, através da santificação, até que chega aquele momento da glorificação, em que receberemos um novo corpo, transformado, incorruptível, imortal, e estaremos para sempre com o Senhor, como igreja transformada, igreja lavada e redimida, igreja que terá direito de tomar de volta a sua terra. O parente remidor pagou o preço e ele voltará para reivindicar a terra e nos dará em posse e estaremos ali para sempre com ele em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração, tá bom? Gostou da aula de hoje, aula de número 12? Então coloca embaixo, gostei da aula. Não esquece do joinha aqui embaixo do vídeo e vai contar tudo. Você escreve lá embaixo, mas deixa o joinha também. Compartilha o vídeo com outras pessoas que você... Rapaz, gostei dessa aula, quero que fulano conheça. Pegue aí, coloca compartilhar, coloca copiar link e aí você pode enviar para a pessoa. Vai lá dentro do WhatsApp, cola o link e o vídeo vai lá para a pessoa que você quer mandar. Você pode colocar no grupo da sua igreja, você pode propagar lá no seu Facebook, você pode pegar esse mesmo link, colar lá na bio do seu Instagram e mais pessoas terão acesso, estarão aprendendo, crescendo e sendo edificados, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, escreve aí abaixo, pode perguntar, não tem problema. Se você quer se aprofundar ainda mais sobre o assunto, me faça a pergunta, vamos debater, vamos discutir, tá bom? Vai ser muito importante. Foi muito bom ter você aqui conosco, muito obrigado pela sua presença, você de perto, você de longe, você amigo, você estudante de teologia, você estudioso da palavra de Deus, você curioso. Eu estou fazendo, mas estou fazendo com curiosidade. Não tem problema, faça, que a sua curiosidade para o bem
possa ser saciada em coisas que edificam a sua alma, tá bom? Isso é muito importante também. Você que é igreja, é líder e está fazendo para poder ensinar outros, busque mais, principalmente na leitura da palavra, busque mais em oração, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a sua mente e ainda te dê muito mais entendimento dessas verdades, para que você, com autoridade, possa ensinar àqueles que de fato precisam. Você que é pai, você que é mãe, ensine essas verdades também dentro da sua casa. Você que é obreiro, está atuando dentro da sua igreja, líder de células, ensine isso também para os seus amigos, os seus discípulos, as pessoas que dependem de você e estão com você sob a sua liderança. Ensine elas, tá bom? Isso é muito importante também. Você que é estudante de teologia, não existe busca de conhecimento longe de uma vida de piedade dentro da teologia. É preciso conhecer, mas é preciso também ter graça crescente dentro da sua vida. Ore, leia a Bíblia e busque conhecimento. Você vai ser um grande teólogo na face da terra e Deus vai te usar muito. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Vou ficando por aqui, desejando um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor e até mais.